Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de Refrigeração e Máquina de Lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar um atendimento que nós fizemos aqui na nossa assistência técnica. Inclusive, esse atendimento virou uma aula, tá certo? Que foi colocada lá no nosso curso. Aliás, vai ser colocada daqui a pouco. Terminando esse vídeo, eu estou postando essa aula lá no nosso curso. É uma expositora de bebidas, dessa de porta de vidro, em que nós fizemos o diagnóstico de falta de compressão, tá certo? E aí nós fizemos a substituição do compressor, todo o processo envolvido, inclusive a carga de gás que a gente fez nela, foi uma carga de gás não por peso, mas por pressão. Por quê? Porque essa geladeira, essa expositora, ela foi modificada. Ela tinha um sistema Eugene com R22. Então, há um tempo atrás, alguém modificou ela, mudou o sistema dela para trabalhar com R134, um compressor da Embraco. Então, a gente perdeu completamente a referência de peso por gás, porque a referência que a gente tinha era do R22, certo? Mas nessa aula a gente explica, então, quando a gente não tem referência de peso, como que a gente faz a carga por pressão. Porém, não é o vídeo de hoje, tá? Isso daí vai para a aula. Se você quiser estudar comigo e ter acesso, inclusive, a essa aula completa, conheça o nosso curso. O valor é muito acessível. Apoio via WhatsApp comigo, grupo de WhatsApp de alunos, acesso vitalício, certificado no final e um valor muito, muito acessível. Muitas vezes no primeiro atendimento você recupera o valor e de quebra você aprende muito, tá bom? Meu compromisso é fazer de você um técnico de refrigeração. Não interessa se você não sabe nada, vai começar do zero, porque o nosso curso ele é pensado, né, para quem começa do zero, quem não sabe a diferença de uma porca para um parafuso. Porque a gente começa desde o início e vai evoluindo até você se tornar técnico. Mas é também para aquele técnico que já está na área, ele já está no ramo, mas tem enfrentado algumas dificuldades pelo meio do caminho, tá certo? Então vem aprender direito, vem aprender comigo. Tem o link aqui embaixo na descrição, clica lá e agora só depende de você. Mas nesse vídeo, o que eu vou mostrar? Não vou mostrar a aula completa primeiro. Iria ficar muito longa, é uma aula bem longa, passo a passo, detalhe por detalhe, não daria tempo, né? No YouTube você não consegue colocar uma aula assim muito longa. Aliás, conseguir você consegue, mas aí fica complicado do YouTube recomendar. Então a gente vai fazer um recorte, primeiro do diagnóstico, como que eu cheguei à conclusão de que esse compressor estava com falta de compressão. E é bem interessante porque só lá no fim, quando eu faço a troca de compressor, é que eu descubro a causa, certo? Então eu vou mostrar o compressor, o diagnóstico da falta de compressão e depois a gente já vai pular, depois de todo o processo de instalação e tal, a gente já pula lá para a hora de colocar o compressor para funcionar e eu descubro por que ele estragou. Tá bom? Vale bastante a pena, assiste do começo ao fim, vou tentar fazer o vídeo o mais curto possível, sem perda de qualidade. De vez em quando entra alguém nos comentários e fala, você enrola demais, você podia ter ido direto ao ponto. Fala, não, se você quiser um negócio rápido, eu acredito que tem vários vídeos aí muito rápidos, eu gosto de explicar tintim por tintim muito bem, certo? Porque mesmo que seja um conteúdo gratuito, esse recorte que eu estou fazendo, eu tenho um nome a zelar, certo? Eu quero que você aprenda, certo? E outra coisa, a última coisa, a gente já vai entrar no vídeo, aquele like esperto, aquela inscrição marota, ativa as notificações. Me disseram que tem um monte de gente que assiste o vídeo e ainda não se inscreveu no canal. Dá uma olhada se você já é inscrito. Se não for inscrito, se inscreve, quebra essa. Valeu? Vamos fazer esse canal crescer, certo? Agora sim, sem mais delongas, vamos ao vídeo, certo? Esse sou eu percebi que eu tô ficando careca, dá uma olhada só, pronto. Mas isso não importa, não tem a menor relevância.
Vamos lá. Então essa daí é a expositora, certo? De bebidas. Ó. E a gente chegou lá e dá uma olhada agora. Deixa eu só voltar um pouquinho de nada. Deixa eu ver se eu consigo pausar na hora certa. Ó, daqui a pouco... Ó, dá uma olhada. Repara que a ventoinha está girando. Tá vendo lá o micromotor girando? Ele está girando. Isso foi o que me enganou. Isso daí lá no fim vai fazer sentido, tá bom? Fica até o fim. Vai fazer sentido. Então, logo que eu cheguei, eu percebi um barulho meio esquisito no compressor. Normalmente, os compressores, quando eles têm problema de compressão, ele costuma ter um sopro. Você ouve um sopro no fundo. Tem o barulho do compressor e um sopro. Um tss. E esse compressor, a gente percebia um barulho estranho. E aí eu coloquei o meu Manifold nesse compressor. E dá uma olhada só, ele está dando quase... Deixa eu pausar aqui, ó. Melhora a imagem. Ele está dando quase 40 PSI. Certo? Quase 40 PSI de pressão. E eu sabia que ninguém tinha mexido nessa geladeira, nesse expositor. Esse cliente meu, ele só chama a mim, tá certo? Então eu sabia exatamente qual era a pressão que ela trabalhava. Só que agora está dando 40 PSI, então eu sei que não é excesso de gás. E daqui a pouco a gente vai confirmar que isso daí é falta de compressão. Então, primeiro detalhe, barulho. Um barulho meio exagerado, com um sopro no fundo. Você percebe claramente um sopro. É o gás que não está conseguindo, né? O compressor não está conseguindo comprimir e o gás está voltando pela palheta da câmara de compressão. Legal? Vamos lá. Aí eu vou desligar para confirmar. Lembra, tá ali próximo dos 40 PSI. Olha, aí eu falei alguma coisa sobre desligar para... Ouve o barulho. Deixa eu pausar um pouco. Eu vou aumentar um pouco o som do vídeo para vocês ouvirem, tá bom? Não estranha não, que vai ficar bem alto agora, tá? Vamos lá. Tá ouvindo esse sopro? Ó, agora a gente desligou. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Vamos lá. Eu vou desligar para ver o barulho dela. Ó, consegue identificar um sopro por baixo do barulho? Normalmente a compressão, ó, a ventoinha estava funcionando, presta atenção nesse detalhe. E agora a pressão começa a subir. Lembra, estava próximo do 40. Se fosse excesso de gás, ela ia subir lá nas alturas. Como é falta de compressão, ela vai subir apenas 10 PSI. Dá uma olhada só. Eu estou tentando perceber se tem mais algum barulho. Olha só. A pressão subiu e estagnou ali em 50 PSI. Estava em 40. Só subiu 10. Isso daí significa que está com falta de compressão. Se fosse excesso de gás, o ponteiro ia lá em cima. Certo? Como é falta de compressão, o ponteiro dá uma pequena subida e fica estagnado. Certo? Diagnóstico, claro, falta de compressão. Você não precisa nem testar. Se você quiser testar com o manômetro vermelho, você chegar a engatar ele ali na linha de alta, para fazer o teste no compressor você faz, mas não precisa. Falta de compressão clássica, essa daí. Tá bom? Ok? Essa é a geladeira, tá bom? E aí a gente vai fazer a substituição. O cliente aprovou. Olha, é um compressor de 1/3. É um sistema de 1/3, só que era um sistema de 1/3 da Eugene com R22. Aí foi substituído, alguém antes de mim nesse caso, substituiu por um compressor Embraco de 1/3. Não tem problema nenhum. Só dá um problema porque ele não encaixa muito bem na base, mas dá pra gente adaptar e ele fica tão bom quanto, tá certo? Por isso a gente optou por colocar outro compressor de 1/3 da Embraco mesmo, já que essa geladeira já havia sido totalmente adaptada, inclusive o condensador também já tinha sido colocado
um condensador adequado. Então não tinha por que a gente trocar. Então a gente vai trocar, substituir por outro Embraco igual a esse daí. Certo? Legal. Bom, agora a gente vai fazer a substituição desse compressor. Talvez no futuro eu traga esse processo de substituição, tá bom? Mas não é o foco de hoje. O foco de hoje vai ser a gente... Porque na aula que eu estou colocando lá na plataforma, a gente vai fazer todo o processo, tá ok? Todo o processo de troca, substituição de filtro, tudo. Limpeza do sistema, vácuo, tudo. Hoje, a gente vai se concentrar na questão da falta de compressão, como saber se o compressor está com falta de compressão. Essa é uma das formas. E no problema que causou a falta de compressão. Você lembra que eu falei, que eu pedi para vocês prestarem atenção? Enquanto eu estou falando para você, eu estou acertando aqui a posição do vídeo, da onde a gente vai continuar. Pronto. Quando eu falei para vocês prestarem atenção na ventoinha, no microventilador, lá no micromotor que estava funcionando, pois é. Então a gente fez tudo, fez a substituição. Deixa eu diminuir aqui a minha imagem. Ó, então nós já fizemos a substituição do compressor. Tá tudo pronto. Fizemos substituição do compressor, troca do filtro, vácuo, colocamos o gás. E lembra que eu falei que nesse caso, esse serviço ele foi feito por pressão e não por peso. Por quê? Porque a gente perdeu a referência, já que o sistema foi totalmente modificado agora. Não é mais R22, é R134, não é mais compressor da Eugene, é um compressor da Embraco, então a gente vai ter que... não tem referência de peso, quantidade de gás, então a gente vai fazer por pressão. Talvez eu quebre seu galho e te explique. Eu vou te explicar. Então fica até o fim que eu vou te explicar agora sobre a carga de gás por pressão, tá bom? Então, quando a gente não tem a referência e o gás é 134, e isso, dependendo do gás, é uma forma de fazer diferente, tá bom? Cada gás tem um ponto de partida diferente. No caso do 134, quando eu não tenho referência de pressão, o que eu faço? Eu costumo colocar entre 60 a 70 PSI. O ideal é 60, correto? Mas nesse caso, você está vendo aí, inclusive passou um pouco dos 60. Está algo entre 60 e 70. Então, por experiência, isso daí é só experiência, entendeu? Eu não tenho nada escrito sobre isso, mas por experiência que a gente tem, trabalhando na área, eu sei que por volta de 60 a 70 é uma pressão boa para você começar a fazer a carga, certo? Para você não ter que começar lá embaixo. Então, eu coloquei na forma líquida esse gás, coloquei em forma líquida, certo? Com o compressor desligado, aguardo alguns minutos antes de ligar o compressor, tá certo? Para estabilizar, e aí eu ligar. E aí sim, eu continuo fazendo a carga, se for necessário, em vapor, ok? Entendeu até agora? Agora vamos ver a causa. Por que esse compressor estragou e... falta de compressão. Vamos lá, deixa eu soltar o vídeo. Presta atenção. Então aí eu já fiz a carga e vou ligar o termostato está desligado, eu vou ligar para botar para funcionar. Ó, liguei, o compressor funcionou. Agora dá uma olhada na ventoinha. Tá vendo ela girando devagarzinho? Ela estava girando bem antes de eu começar o serviço. Olha como ela tá agora. Não vai. Ok? Então aí, o que aconteceu? Eu descobri o porquê o compressor estragou. O compressor estragou porque a ventoinha está com problema. Então, no primeiro momento que eu cheguei, a ventoinha estava funcionando. E o pior problema em ventoinha é esse. Quando ela queima de uma vez, é fácil de você diagnosticar, né? Nesse caso, ela não queimou. Nesse caso, ela estava meio que engripada. E ela não entrava logo na partida. E o que é que acontece? Quando eu venho para fazer o diagnóstico, ela está funcionando. Então, eu já descarto ventoinha.
Só que quando eu instalo o compressor e boto para funcionar, a ventoinha não entra. Só agora eu percebi que a ventoinha estava ruim. E agora vamos ter que trocar. E pior que eu troquei na faixa essa ventoinha, porque eu já tinha feito orçamento de compressor. E eu sou assim, quando eu faço um orçamento, tipo, eu não volto atrás. Por isso é até interessante. Deixa eu aumentar minha imagem aqui. É bem interessante isso que eu vou falar agora. Quando você for fazer um orçamento, qualquer orçamento, pode ser em geladeira, pode ser máquina de lavar, que eu sei. Tem técnico de lavadora que está me assistindo também. Você sempre tem que prever que alguma coisa pode dar errado no meio do caminho. Então, quando você está fazendo o orçamento, sempre calcula uma ventoinha que pode queimar, tá certo? Ou alguma outra coisa que você vai ter que trocar. E quando você deu o orçamento, você falou, é X para fazer isso, sua geladeira vai ficar boa. Fica chato, depois que você começou, você chegar e falar, tem que trocar isso também, tem que trocar aquilo. Eu não faço isso. Então eu procuro dar um orçamento bem feito, me resguardando que se alguma coisa acontecer, é lógico. Se eu tivesse cobrado antes, se eu tivesse visto a ventoinha, o preço ia ser um pouco mais alto do que foi. Porém, quando eu cobro um pouco além e mesmo que saia preço de custo a ventoinha, né, eu não tomo prejuízo, tá certo? Então, às vezes, principalmente técnico que está começando, às vezes está tão afim de pegar o serviço, de conquistar o cliente, que dá aquele preço lá embaixo, a mão de obra mínima. E aí se aparece alguma coisa no meio do caminho, aí ele vai ter que cobrar, vai ter que colocar além, e é bem desagradável fazer isso. Legal? Fica a dica, vamos lá. Então a gente descobriu que a ventoinha, eu nem falei para o cliente, tá bom? Ele me viu trocando a ventoinha e eu dei uma dica para ele. Falei, tive que trocar a ventoinha, mas não vou nem cobrar. Tá certo? Porque eu não identifiquei o problema na hora do orçamento. Bora lá. E aí, é retirar a ventoinha. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo. Já tá com 17 minutos de vídeo. Eu vou pular, tá? Troca de ventoinha. É simples, né? Deixa eu dar uma acelerada no processo aqui, porque eu quero mostrar para vocês a carga de gás. Tá legal? Senão a gente vai perder um tempão aqui mostrando a troca da ventoinha. Deixa eu acelerar, ó. Eu já tirei a ventoinha velha, estou mostrando a ventoinha nova. A questão da fiação, isso daí é bem tranquilo. Toda ventoinha nova, quando você compra, ela vem com esquema elétrico em cima. Então, normalmente elas vêm 110, 220. Quando você for comprar a ventoinha, compra sempre com 4 fios. Tá entendendo? As ventoinhas de 4 fios, de vez em quando eu falo ventoinha ou micromotor, tá bom? Então, eu acostumei chamar de ventoinha, legal? Então, os micromotores ou ventoinhas com 4 fios, eles são bivolts. Só que você tem que saber, né? Tem um esquema elétrico colado nela. Então, você segue o esquema elétrico que está identificado nela, tá bom? Então, você pode ligar ela 110 ou 220, basta seguir o esquema elétrico. Legal? Já estamos colocando de volta a ventoinha. Certo? Enquanto termina essa ventoinha, vai fazer as ligações, deixa eu explicar por que, então, a ventoinha fez com que estragasse o compressor. A função do ventilador, do micromotor ou da ventoinha é a mesma coisa. É resfriar o gás ali no condensador. Então, o gás ele sai vapor muito quente ali do compressor e passa pelo condensador. O condensador ele transforma o gás em vapor muito quente em líquido, certo? Então, durante aquele caminho que ele faz no condensador, ele está esfriando e voltando para a forma líquida. Então, o que acontece? A ventoinha, ela ajuda a resfriar, correto? O que acontece se o gás não resfria? Ele expande, ele vai expandindo, 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 e a pressão vai aumentando. É mais ou menos que nem uma pessoa com pressão alta. Só que ao invés de dar um infarto ou dar um derrame, o que estraga é o compressor. O compressor não aguenta a pressão alta e dá um infarto no compressor. Ele perde a compressão e aí estraga, tá certo? É por isso que estragou. O ventilador, micromotor ou ventoinha, ele parou, o gás expandiu, o compressor não aguentou e abriu o bico.
tá certo? Por isso é bem interessante, sempre você vai fazer um diagnóstico, dá uma olhada no ventilador, você perceber que ele está ruim, se ele está barulhento. Tem cliente que é assim, o ventilador está fazendo aquele nheque, 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 e te chama, ó, tá com barulho esquisito, nheque, nheque. E aí você fala, ó, tem que trocar o microventilador. Ah, se der um sprayzinho de WD, não funciona. O nheque-nheque para, mas depois ele volta. E aí quando o ventilador para, o compressor pode queimar. Então é uma economia burra. Tá com barulho no micromotor, troca o ventilador. Agora sim a gente ligou. E agora eu vou falar um pouquinho da carga de gás. Então eu havia colocado ali por volta um pouco mais de 60 PSI. E agora eu vou fazer um monitoramento. Então perceba, ó, tá chegando próximo do zero. O que eu faço? Eu vou colocar mais gás. Só que agora eu não vou colocar líquido. Ó, próximo do zero, eu vou colocar em vapor. O R134 ele trabalha com pressão positiva. Então a gente vai colocando aos poucos o gás, sempre monitorando. Olha lá. Então eu quero que trabalhe um pouco acima do zero, de preferência acima de zero, abaixo de 10 PSI. Correto? Então a primeira carga, com o compressor desligado, a gente coloca mais ou menos entre 60 e 70 PSI, líquido. E aí aguarda. Ah, vamos colocar... Ó, é muito barato esse tipo de termômetro, custa de 20, 30 reais. E ele ajuda muito você perceber se tá entrando na temperatura que você precisa. Vamos colocar aí dentro enquanto a gente continua ali na carga de gás. Ó, a temperatura está caindo. Já está satisfatória a pressão, tá? Entre 5 e 10 PSI. Ficou por volta de 5 PSI. Essa geladeira. Ó, vê a diferença do barulho do compressor para o que estava. E aí coloca de volta no lugar com cuidado. Ó, tá vendo? Zé a hélice pegando um pouco ali no normal. (10.5 PSI), tá caindo. A partir de agora vai demorar um pouco a cair, tá certo? Demora um pouco porque o que está dentro dela está com temperatura alta, então vai demorar, mas depois de algumas horas cai bem. Ela deve trabalhar por volta de entre 3 e 2 graus. Tá aí. Legal. Legal. Bacana. Então hoje você se não sabia dessa técnica, né, para ver, né, compressor com falta de compressão, isso é lógico. Se tiver uma válvula Schreider, em alguns casos você não tem válvula Schreider, e aí você vai ter que outras formas de procurar essa falta de compressão. Você viu a causa, ventoinha. Percebeu o ventilador, micromotor, com barulho, não está muito bem, orienta seu cliente a trocar, certo? Tem cliente que é fogo. Eu tenho um aluno que é fogo. Eu tenho um aluno que ele me mandou um vídeo de um freezer dele mesmo. E ele mostrou o barulho. Eu falei, olha, é ventoinha. Ele me mandou um áudio, né? Porque eu tenho acesso. Aliás, eu não. Meus alunos têm acesso a mim por WhatsApp para tirar dúvida, né? E esse aluno me manda o barulho de um freezer dele mesmo. Com um barulho nheque, nheque, nheque no micromotor. E eu falei, ó, troca esse micromotor. Ele falou, mas professor, será que eu não posso dar um spray de óleo? Eu falei, não, você vai dar o spray de óleo, vai funcionar por alguns dias e vai voltar de novo e vai travar e vai estragar o seu compressor, vai estragar o que tiver dentro do freezer. Então, não vacila, troca o micromotor. É relativamente barato e pode salvar o seu compressor
pode salvar a mercadoria que está lá dentro. Então, você técnico, oriente seu cliente a trocar o microventilador, tá? Ou pelo menos deixa ele avisado. Fala, olha, você está consciente de que se parar, você tá pego. Pode estragar compressor, pode estragar o que você tem dentro. Ok? E é isso, e de quebra você aprendeu também, né, como fazer uma carga pela pressão. Valeu? Bom, se tiver a fim de aprender mais, de assistir essa aula completa, de cabo a rabo, detalhe por detalhe, o que foi feito, substituição de compressor, vem fazer meu curso. Garanto que vale a pena, garanto que você não vai se arrepender. Legal? Outra coisa, amanhã, quarta-feira, tem uma live. Bom, depende do dia que você está assistindo, né? Quarta-feira, eu pretendo fazer uma live toda quarta-feira, falando, principalmente para os meus alunos, falando para quem deseja, quem está começando, principalmente na refrigeração, toda quarta-feira, às 20 horas. Tá bom? Depende da época que você está assistindo esse vídeo, a gente vai estar lá, às quartas-feiras, às 20 horas, trazendo um assunto bem legal. Se programa para estar comigo, quarta-feira, às 20 horas. Beleza? Outra coisa que eu quero pedir para vocês é que você deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, faz comentário, segue a gente no Instagram, Portal Refrigeração. Faz isso. Vamos ajudar esse canal a crescer e ajudar essa galera da refrigeração a crescer na profissão, em conhecimento. Valeu? Até a próxima. Eu estou deixando 2 vídeos. Opa, vai aparecer um aqui, outro aqui. Bem legais. Escolhe um deles e continua com a gente. Legal? Tchau, tchau. Valeu!